Oi, gente, boa noite. Boa noite. Tudo bom com vocês? Oi, Iris. Oi, Isis. Oi, todo mundo. Oi, Mari. Tudo bom? Gente, então, né? Hoje é mais um dia de live, né? Sobre a vida dos santos. E hoje será... Uai, meu Deus do céu. Calma. Acontece. E hoje será, né, a nossa live sobre Santa Rita de Cássia, né? Nós teremos a participação muito especial de Cési Portugal, né? Ela que é super devota de Santa Rita. E aí eu fiz o convite a ela super aceitou. E nós iremos falar um pouco sobre a história, quem foi Santa Rita de Cássia, né? Eu já assisti o filme dela várias vezes e é muito lindo ver essa história, né? Uma história de fé mesmo, sabe? De fidelidade a Deus, uma história de conversão, de muito sofrimento também. E é lindo ver o agir de Deus na vida dela também, tá? Então é isso. Vou colocar aqui Cési, tá bom? Tá. E aí, vocês estão gostando das nossas lives? Oi, Cési. Ei, Carol, tudo Tudo bem? bom? Tudo Tudo. jóia, E esse graças a frio, hein? Deus. Nossa, nem me fale, eu vi vocês sem nenhum casaquinho, eu falei, lá não tá frio, não. Não, a gente não tem esse frio todo. Não tem de jeito nenhum. Aí, tentando arrumar meu negócio aqui, mas ele tá meio torto. Viu? Vamos ver. Ai, acho que meu... O Eu frio falei, é não adianta demais nem eu aí. me arrumar bem, porque não aparece e eu tô, assim, né, botar uma roupa, eu tô com esse frio todo, tô com o cobertor aqui, ó. Eita, 2 meias no pé, mas tá meu bom. Deus do céu. É assim mesmo. Mas aqui é zero frio e eu gosto, viu? Eu prefiro, assim, tempo mais assim do que frio. Não sou muito Eu também chegada a gosto mais frio, de não. calor. Aham. Gente, é isso, né? Quero mais uma vez, né? Já agradeci antes pelo convite, por ela ter aceitado, mas quero agradecer aqui, na frente de todo mundo. Muito obrigada, Cési, pela sua disponibilidade. Eu sei como sua vida é corrida, tem filho, é mãe, né? Tem filho também, é casada, tem tudo, mas deu um jeitinho e está aqui com a gente é muito bom, muito, fico muito feliz. E assim, quando o pessoal começou a mandar as mensagens, né, de alguns santos que a gente poderia estar falando, na hora que eu vi tanto Santa Rita de Cássia, eu fiz, não tem como não convidar ela, né? Porque, assim, é algo que, se você pensa em Santa Rita, você logo pensa já em Cési Portugal. E aí, convidei e foi o que ela disse, né? Não, eu quero falar sobre Santa Rita de Cássia mesmo. E nós estamos aqui para falar um pouco da vida dela, né? De quem ela foi, né? A história de vida dela. E eu começo falando, né? Como eu até estava falando, Ceci, antes de você entrar, que a história dela é uma história de muita fidelidade a Deus, né? Porque veja quanto tempo ela demorou, né? Para esperar a conversão do marido dela, muitos anos, né? Não foi coisa de tipo um mês, né? Uhum. Foi de anos. E ela permaneceu ali fiel mesmo, acreditando, né, que Deus poderia fazer um milagre. E Deus foi lá e fez. Uma história também de muito sofrimento, né? Mas que no fim de tudo eu acredito que quando a gente vai falar, né, sobre essa questão que o marido dela faleceu e tudo, eu acredito que ela estava assim, feliz, por um lado, por ver que o marido dela morreu convertido, né? Morreu com outra vida. E é isso, gente. Para vocês que não sabem, o que foi que aconteceu, mais ou menos. Santa Rita, né, se apaixonou aí por... Eu não tô lembrada do nome dele. Você lembra, Ceci? Paolo Ferdinando. Aí, isso aí mesmo. Se apaixonou, ele também gostou dela, né? Eu lembro que no filme, quando eu assisti, o pai dela não gostou muito da ideia, né? Dela se envolver com ele, por conta que já conhecia a história da família dele, né? Ele tinha uma família que se envolvia muito em coisas de vingança, matança, né? Era algo muito pesado, assim.
E o pai dela não queria que ela se envolvesse, mas mesmo assim, né, a paixão, aquele negócio todo, foi e se casou, né? E aí, dentro do casamento, o filme vai retratando quando ela descobre depois algumas mentiras, né? Porque pergunta ele onde você estava tarde da noite. E ele diz, não, fui ali. E depois ela pegou uma roupa cheia de sangue dele. Enfim, depois do casamento foi que ela foi descobrindo algumas coisas que iam acontecendo, né? Que ele não era a pessoa que ela se apaixonou no início, né? Aquela coisa toda, as coisas foram mudando. E foi quando ela passou por esse processo de sofrimento mesmo dentro do casamento, porque ela sofria, ela não queria ver tudo aquilo que estava acontecendo, né? E aí o que foi que aconteceu? Ela começava a orar, pedir a Deus, mas não foi algo que foi rápido, né, Ceci? Que demorou muito tempo. Na verdade, Carol, tem só uma divergência aí na sua história, mas assim, Sim. os pais de Rita, eles eram muito velhos quando tiveram Rita. E o nome dela é Marguerita, né? Marguerita Lott. E aí, o próprio nascimento dela foi um grande milagre, né? E eles preocupados, né, de como já eram mais idosos, né? Não idosos, mas já mais velhos, dela ficar sozinha, de alguma forma o casamento deles foi arranjado, né? Ela se envolveu sim Hum, com ele, mas ela tinha a intenção lá no começo, né, na infância dela, de entrar servir a vida religiosa. E aí ela se depara com esse casamento. E não é que ela não viveu, né, de uma forma assim, não quero. Ela realmente se envolveu, se apaixonou foi. e se descobriu, né? Só muda só essa história porque também eram épocas de casamentos arranjados, né? Então Sim. foi exatamente isso que aconteceu com ela. E aí ela se envolve, né? Ela passa a cuidar dele, como o normal de uma esposa, né? Sim. Hoje se prega muito, né, de que a mulher não deve ser submissa ao homem, Sim. né? E todos esses valores aí que tem se falado, mas eu acredito que Deus criou, né, a mulher de uma forma tão linda que é natural da gente querer cuidar, né, das coisas de Verdade. casa, do homem, e errado é quem acha que a gente não deve fazer isso. Não, não é uma imposição, é natural, né? Você tem o zelo, né? Toda a mulher vem com a delicadeza, o homem vem com a força para sustentar as coisas da Sim. força, né? E ali pode-se dizer que nesse casamento Rita era bem a delicadeza, né, da oração, de servir, e o marido, Paulo, era justamente a força, né, a brutalidade. Então, ele foi um homem que traiu muito, matava muito, e como na época, né, essa coisa, né, de mortes e, vamos pôr, um guerrilheiro, né, os Sim. filhos se inspiravam muito nele, né, então como natural, né? O menino tem a figura do pai como, né, o grande herói. E aí eles viam o pai, né, achavam que aquilo era o normal. Então, de alguma forma, os filhos foram sendo influenciados pelo comportamento do pai também. E aí ela reza por muito tempo, né? Não é do dia para a noite. E é justamente isso que eu pego no ponto forte, né? Quando eu faço a oração de Santa Rita com as pessoas, que muitas mulheres, né, rezam pela conversão dos maridos, pelo retorno dos maridos, e não é de um dia para o outro, né, mas a persistência, a, a oração, né, de colocar os joelhos no chão, acreditando nesse retorno, nessa restauração de matrimônios, é o que vai fazer a diferença, né? Se eu rezar um dia esperando que amanhã vai acontecer algo, não faz sentido, né? Então, Deus também testa a nossa, não é que testa, né? Mas ele quer ver a nossa fidelidade, né? Ele quer ver a nossa confiança e nisso é um ponto também que ele trabalhou muito com Santa Rita, né? A fidelidade dela. É exatamente isso. E aí, depois de um bom tempo, né, ele finalmente se converte, né, isso? E aí, ó, se eu for errando, você vai me dizendo, tá? E Não, aí Deus! eles saem da casa de onde eles moravam, né, e vão para uma casa morar só, ele, os filhos e ela, não é isso? E Sim. aí, nesse período que eles moram lá, o que é que acontece? Depois de um tempo, é meio que ele tinha uma rixa, alguma coisa, é meio que guardada com alguém, e aí vai alguém e mata ele, né?
E aí, onde é que começa outro sofrimento na vida, né? Quando ela pensa que, nossa, meu marido tá convertido, eu tô com meus filhos aqui no nosso cantinho, tudo muda, né? Porque o marido morre e aí ela tem que criar os filhos dela. E pior ainda, depois que acontece tudo isso, o tio, né, que é o irmão do marido dela, começa a colocar várias coisas, tipo, desejos de vingança no coração dos filhos de Rita, né? E os meninos, Sim. eles ficam muito atormentados e a mãe começa, tenta conversar, mas ao mesmo tempo que eles dão ouvido à mãe, ele dá ouvido também ao tio, né? Então ele fica meio assim, só que no final de tudo, o que é que acontece? Ele volta para casa da família do pai, né? E aí é outro sofrimento para Rita também, né? Por saber que tá longe de seus filhos e que seus filhos eles querem essa vingança, né? Porque os tios, o tio, né? Colocou isso na cabeça dos meninos. Não, a gente tem que vingar a morte do seu pai. E aí é quando acontece outro sofrimento, né? Na vida de Santa Rita. E aí, Santa Rita, ela rezava, né? Eu até vi que ela dizia bem assim: Santa Rita orava para Deus tirar aquele desejo do coração de seus filhos e confessou que preferiria que eles morressem, que fossem levados a se sujar com aquele crime, né? Então ela preferia que os filhos dela morressem antes de cometer aquele crime. Algo muito forte, né? Porque Muito. uma mãe, assim, você pode ser como for, mas uma mãe falar isso, primeiro é É, uma prova de amor, claro, né? Porque ela quer ver a santidade dos filhos, não quer que os filhos vá para outro lugar, quer que os filhos vá para o céu. Mas assim, olha, tem coisas que eu digo bem assim, durante todo esse tempo, né, que eu tô fazendo essas lives, uma semana, tem cada coisa de cada santo que eu fiz, olha, esse é o santo mesmo que fala. É só o santo, porque, sinceramente, Santa Terezinha queria ir no inferno para lá adorar a Deus, porque ela sabia que lá não existia ninguém que adorasse a Deus. Veja o pensamento de querer ir no inferno para adorar a Deus. Então, gente, eu sempre falo, essas coisas assim, só o santo mesmo que fala. Mas, assim, é muito forte, né, Céci? Porque você é mãe, você sabe o que é isso. E me conte aí mais o que, que você acha sobre isso. é uma entrega muito linda, né? Assim, de ver que não é um desleixo dela, não quero. Ela é justamente o contrário, né? O amor que transbordou ali e ela com a plena consciência da eternidade, né? Do que era eternidade. Então ela sabia que na Terra, né? Eles poderiam até se arrepender depois e talvez, né? Pedir perdão a Deus, mas quem é ela para saber se isso ia acontecer? Então é melhor prevenir do que remediar, né? Já se diz assim. Verdade. E aí eles tinham esse desejo, né? Como eu disse, da inspiração, né? Da figura, da bravura, né? Do, do macho mesmo, né? Então Sim. eles queriam meio que proteger, né? O nome do pai e tal. E aí nisso ela entrega, faz essa oração a Deus e os dois filhos permanecem doentes por um tempo, né? E eu descobri recentemente que esses filhos dela eram gêmeos, eu não sabia disso. E é muito legal, né? Porque gêmeos a gente sempre, né, acha. Eu sei que para a mãe não é tão. É muito cansativo, mas a gente acha bonitinho e etc, né? Bonitinho. Mas assim, eu acho que é até um cuidado de Deus, né? De tornar a história dela ainda mais incrível, né? E a gente. Ela nasceu, existem divergências de data de 1371 ou 1381, né? Uma variação de 10 anos, mas como, né, são os registros, a gente não consegue. Com certeza alguém deve ter alguma média lá em Cássia, né? Os arquivos, mas então você pensar, né, o parto naquela época, né, de gêmeos. Então, tudo isso também já mostra para mim a bravura dessa mulher, né, de Deus querer mostrar desde o começo, né? Ela tem fatos da infância também que já marcam essa coisa do impossível na vida dela. E aí, quando os gêmeos ficam doentes por um tempo, né, uma doença que foi só piorando, piorando, eles falecem os dois. E aí Rita se vê sozinha, né? Diante daquilo que qualquer um
falaria que acabou tudo, né? E não, talvez para ela só estava começando, né? Só estava começando a história, o plano daquilo que Deus teria para ela. E é muito bonito de ver a obediência dela de tudo, né? A gente, talvez para nós nesse tempo que estamos vivendo, é difícil até respeitar ficar em casa, né? Respeitar as regras de toda essa situação que a gente está vivendo. E ela foi, abriu mão da vontade dela de ser religiosa, respeitou a vontade do pai, do desejo da época, das coisas. Foi esposa, respeitou o sacramento, né? Porque ela poderia muito bem ter deixado de lado, falava, ah, se ele está fazendo isso, eu vou embora. Respeitou e aí também obedece, né, a lei de Deus para que os filhos se salvem e entrega os filhos a Deus. E aí ela se depara de alguma forma, naturalmente, ela fala, então agora é o momento de viver aquilo que eu sonhei, né? E siga seus sonhos, corra seus riscos. Lá foi ela pedir para entrar no convento. E ela não conseguiu. Foi. Foi negada, né? E eu acho que, assim, quando a gente vê essa história, né? Pode falar, nossa, mas que maldade das irmãs, né? De negar qualquer pessoa, né? Você vai pensar, né? Quer servir na vida religiosa, quer abrir mão de tudo para estar lá e eles vão negar. E é justamente aí que a gente vê que também existe o propósito de Deus, né? Que não é qualquer um que chega que realmente faz parte daquela congregação ou daquele chamado. Muitas vezes as pessoas procuram isso no momento de deserto, que era o caso dela, né? Eu, por um tempo, né, terminei um namoro, fiquei sozinha, falei, nossa, vou ser freira. Eu acho que é isso. Talvez é isso, né, que Deus quer de mim. Mas não, era um momento só de deserto, porque eu sempre me imaginei mãe, sempre me imaginei esposa, né, em família. Mas no deserto as pessoas às vezes procuram o que não é a vocação. E aí eu também vejo o lado das irmãs, né? Que aí pensaram assim, ah, agora ela perdeu tudo, quer ficar aqui no bem bom, né? Pô, assim, ela não tem ninguém, a companhia dela vai ser a gente. Mas mal sabiam elas que era verdadeiramente o chamado de Deus. E, e aí Santa Rita faz não ela faz, né? Mas Deus faz o impossível acontecer para que ela cumpra aquele desejo do coração dela lá de trás, né? Verdade. E ela começa a fazer obras de caridade, né? A orar pelos outros, né? Ou seja, fazer aquilo que era a vocação dela, né? Era o chamado de Deus. É como você estava até mesmo dizendo, todos nós temos um chamado, né? De Deus, uma vocação. E ela tinha esse. Então, talvez não sei, os planos de Deus, só ele que sabe, né? Mas às vezes a gente fica parando e analisando, veja, tudo que ela teve que passar, né? Ela casou, ela teve filho, ela perdeu tudo isso para depois, né, viver realmente aquilo que ela tinha dentro do coração, esse desejo. Então, mas como eu imagino que ela amadureceu durante todo esse tempo, né, com todo esse sofrimento, porque quando a gente passa por uma situação difícil, né, por qualquer tipo de sofrimento, a gente amadurece, né? Imagina ela que passou por tudo isso. Então, com certeza, a fé dela se tornou uma fé mais viva, né? Mais confiante sempre em Deus. E eu não tenho dúvida disso. Uma coisa que me chamou muita atenção também é a questão da ferida, da chaga, né, Cési? Uhum. Que você tem como me explicar, mas eu li um pouco sobre. É porque no filme já aparece ela já com a chaga, mas não explica muito. E também depois ela logo morre, né? E tudo. Eu não entendi muito bem. Mas é como se aquela chaga, ou aquela ferida é como se fosse uma chaga de Jesus, não é isso? Sim. Que eu li? Isso. Eu só queria comentar do que você falou, né? De tudo que ela passou. Eu acho que é bonito de ver que talvez se ela fosse simplesmente uma menina que tinha o desejo de servir numa vocação religiosa, né? Ser vocacionada ali no convento, né? E depois poderia até passar por alguns sacrifícios e sofrimentos, talvez ela jamais seria a Santa Rita que ajuda tanta gente hoje, né? Então, até nisso, eu tenho certeza que Deus pensa, né? E assim, pode ser demais eu imaginar, às vezes eu fico assim, né, aqui na minha casa, eu não sei se eu vou morar nessa casa que eu moro para sempre, mas eu imagino que lá no futuro vai ter um tour aqui na minha casa. César Portugal morou, a Santa César Portugal morou nessa casa.
Porque se eu não imaginar isso, perdi todo o sentido da minha existência, né? Porque estamos aqui para buscar. Se eu vou conseguir, eu não sei, mas eu tenho que almejar a minha santidade. Então, é mais ou menos isso. Então, Deus lá atrás fez que ela passasse, para que ela talvez quantos e quantos casamentos e histórias né, foram restauradas por conta da existência e da história dessa mulher de 1371. Então, aí você faz as contas, que eu sou ruim de matemática, mas Muito há tempo. quantos anos atrás? Há muitos anos atrás. E tá aqui viva, né? Vivíssima fé, vivíssima história, né? O corpo dela incorrupto em Cássia, então isso torna ainda mais grandioso. Mas sobre a estigma, né? Ou estigma, não sei, mas o estigma na testa, ela entrou no convento então, né? Por causa ela apareceu numa manhã lá e conta-se que santos de devoção dela a conduziram para dentro do convento, né? Então é algo muito surreal da gente imaginar, né? Porque eram santos de devoção, então, ou seja, ela já é como eu pensar em Santa Rita hoje e Santa Rita vir me pegar no colo e me colocar dentro do lugar. Então você fala, meu Deus, é impossível. Então é justamente por isso que ela é a santa dos impossíveis, né? E aí eram 3 santos de devoção dela, porque existem histórias que falam 3 nomes, outros 3 nomes. Mas ela acorda lá dentro, a freira, a madre superiora, então fica, né? Então realmente entende que era a vontade de Deus, mas ainda assim, duvidando, pede para ela regar um galho que estava seco lá dentro do convento e fala, regue todos os dias, que ela queria ver a obediência de Rita, né? Naquela época. E aí Santa Rita rega todos os dias aquele galho seco, sem nada, que dizem que já estava um negócio ali meio que para jogar fora mesmo. E desse galho seco nasceu uma grande parreira com uvas, que até hoje está lá no convento, né? Se você for em Cássia, as uvas estão lá penduradinhas desde a época dela, desse grande milagre, né? E aí, a questão do estigma, ela contemplava muito, né, a cruz. Ela ficava por muito tempo olhando para a cruz de Jesus. E aí, num dia, ela fala que gostaria de sofrer as dores que Jesus sofreu. E no dia que o padre que participou comigo nos 30 dias, ele falou uma coisa muito importante, que a gente pedir, né, esse sofrimento sem nenhum objetivo não faz sentido algum, né? Então ali Rita queria ofertar mesmo a ele, né, como um agradecimento a tudo aquilo que ela vivia ou acreditava e confiava. E aí então surge, né, na testa dela, dizem ser um espinho da coroa de Cristo, né, que fincou na pele, na testa. E aí o que aconteceu é que Santa Rita começou a exalar um odor muito forte, né? Então, aquele cheiro, né? A gente sabe que o sangue, né? Você come ali, você vê uma coisa, uma carniça de alguma forma. Né? Não estava morta, mas assim, estava ali Aberto, né? Algo que não cicatrizava. E aí as irmãs colocam ela afastada num quarto lá no convento, né? Eu já tive a oportunidade de estar em Cássia há 8 anos atrás, mais ou menos, mas eu ainda não tinha esse amor por Santa Rita. Então, assim, é um dos meus desejos muito fortes do meu coração hoje é ir lá e vivenciar tudo isso, sabe? Assim, eu lembro de tudo, igual a parreira, eu lembro direitinho. Você entra na porta, tá aqui na direita, o quarto você dá a volta, tá ali na esquerda. Isso tudo eu tenho na cabeça, mas eu não, né, na hora, ai, que lindo. Mas hoje eu acho que eu choro do momento que eu fiz ao momento que eu vou embora. E aí, tem um fato, só um parênteses aqui, né? Há muito tempo, assim, minha sogra também vai em muitas peregrinações, né? E eu ainda não tinha tão divulgado, assim, a minha devoção a ela. E aí minha sogra mandou uma mensagem lá quando ela estava na Itália e falou assim, hoje eu estive em Cássia. E aí eu rezei por você. E na hora que eu falei de você para ela, eu senti muito forte falando, eu a conheço bem. Né? Então, Santa Rita colocou isso. Então, assim, nesse dia eu me emocionei muito, né? Porque não era um negócio aberto, né? Então, ela sabia que naquele momento foi um recado muito especial para mim. Assim. Então, acho que quando eu voltar lá, podem preparar 1000 lenços para mim. Mas, enfim, um fato também legal dessa ferida na testa dela é que ia ter algum evento
Agora eu me esqueci o que que era, mas... Ah, eu anotei sobre isso, Ceci. Era uma indulgência que o Papa ia dar e ela queria Isso, muito ir, não era? isso. E as irmãs foram todas... Ai, meu Deus, tem um cabelo meu aqui, olha. Tá vendo? Elas queriam... Olha aqui que absurdo, ele não desce. Mas enfim, vai, deixa ele aí. É... Mas tem que passar umas dicas, Carol. Coisas da Ceci Portugal. É... E elas queriam ir, ela queria ir, elas iam caminhando, né? A terra de Cássia até Roma. E aí a irmã mais superiora falou: lógico que você não pode ir com esse fedor aí, né? Com essa ferida, você vai assustar as pessoas. E aí aconteceu que a ferida fechou. Ela foi até Roma, voltou, e exatamente quando ela volta, a ferida abriu novamente, né? Então, assim, é uma coisa de louco mesmo. Assim. Parece que é história, né? Mas, assim, são fatos, né? Com certeza existe uma sucessão das irmãs e essa história foi passando, passando. Arquivos, com certeza, ali também. E aí, no dia da morte dela, ela pede para... Dizem que estava nevando, né? Na região. E ela pede para as irmãs... Ela estava doente, né? Já acamada ali. E ela pede para uma irmã trazer uma rosa e um figo, porque ela tinha vontade de comer um figo e de apreciar a beleza de uma rosa. Pensa você na neve, né? Se a neve não tem nada. Você fala, tá, né? Rosa. Tá, ok, aguenta aí. E aí a irmã falou, vou lá, né? Só pra, tipo, eu ia sair lá fora, tá, vamos fazer um pedido desta maluca, né? E aí, o que que a irmã encontra lá fora? Exatamente o que ela pediu, a rosa e o figo. E morreu feliz, certamente, porque os últimos desejos dela se realizaram. E aí, por fim, conta-se que no momento que ela, né, falece mesmo, fecha os olhos, exalou-se um perfume de rosas, e é por isso que também associamos as rosas a ela. E exalou um perfume de rosa por todo o convento. E eu também descobri recente um fato muito interessante que diz que todos os sinos das igrejas ali da região começaram a tocar sozinhos no momento que ela falece. Caramba. Então, assim, né, prova maior de santidade. Para mim, eu acho que não precisava nem passar em processo, não. Já assinou ali na hora, nem sei como foi o processo dela, ainda preciso estudar sobre isso. E a outra prova também grandiosa que temos a olho nu ali, né? Que o corpo dela tá lá, intacto, em Cássia, né? E todo mundo sabe que um corpo se decompõe, né? Então temos grandes santos, né? O próprio, meu Deus, Padre Pio também tá lá, né? Intacto. Temos outros aí, mas é muito emocionante se ver. Quando você vai em Cássia, você vê, não pertinho, né? Tem uma proteção, mas ali você vê o corpo dela, dá a impressão de que, assim, em qualquer momento ela vai falar, oi, gente, eu tô aqui com vocês a qualquer momento, porque é perfeito, um corpo perfeito. Então, me admira muito, em especial ali, né, quem vive ali a Itália, né, pelo momento, pela época, né, Império Romano e tudo mais. A Itália, pode-se dizer que é um local de grandes santos da igreja, né, pela época que viveram. Então, a população ali está muito privilegiada, né? Infelizmente, eles dizem que muitos jovens, né? A igreja ali está vazia, né? São mais os idosos que vão. Mas eu também acredito que esses santos mesmo podem suscitar, né? Uma nova devoção, uma nova fé, porque a história, o coração da igreja está ali, né? O Vaticano, então tem os grandes santos ali e tem que aproveitar, né, dessa graça de Deus, porque não é à toa que tem esses corpos incorruptos e todas as histórias ali por perto. É exatamente isso, Ceci. Eu tive uma live falando sobre São João Paulo II aqui, né? E aí Mariana, ela comentou sobre essa influência. E desde o dia que ela comentou, eu guardei isso no meu coração, sabe? Que esses santos, a gente não segue tantas pessoas nas redes sociais, né? Acompanha, gosta de ser influenciado. E esses santos, eles têm que ser iguais a essas pessoas que estão aqui na internet, sabe? Tem que nos influenciar mesmo. E é como eu até falei a ela na live, eu fiz, Mari, esses santos é uma janela, é uma porta que nos leva até Deus, né?
E é bonito de ver, muito bonito. Ó, tinha santos que eu nem conhecia muito a história. Eu sabia, mas eu nem conhecia. E o quanto que essa semana me edificou muito, sabe? Em conhecer a história dos santos. Então, eu digo assim, nós que somos católicos, nós precisamos conhecer mais, né, a vida dos santos. Ó, ver essa história linda de Santa Rita de Cássia nos faz querer também ter uma fé inabalável como a dela, sabe? Uma perseverança mesmo. Então, a gente tem que pegar tudo isso, todas essas histórias, e trazer para o nosso dia a dia, sabe? Porque a época que elas viveram, né? Todos esses santos foi uma, mas a nossa é outra. Mas nem por isso nós não vamos deixar de pegar esse exemplo e trazer para a nossa vida, né? Sim. Exemplo é Santa Rita, de sofrimento. A gente sofre também aqui, né? A gente passa por sofrimento, passa por muita coisa, mas precisamos ter essa fé viva, essa fé que nada nos derruba, sabe? Outro exemplo, Santa Teresinha, que eu gosto muito. Ela, os pequenos atos de amor que ela fazia, pegar esses pequenos atos e colocar no nosso dia a dia, sabe? Que ela dizia que o amor era tudo, né? Então, os pequenos atos que ela fazia era um degrauzinho para a santidade dela. Então, a gente tem que fazer a mesma coisa no nosso dia a dia. Santo Agostinho ontem, né? Quando ele fala sobre como Santo Agostinho, ele foi um homem que demorou para se converter, né? Demorou muito, porque ele sentiu o chamado, mas ele não queria. Queria viver as coisinhas ali, né? Então, a gente tem que pegar isso, né? E trazer para o nosso dia a dia. Então, eu acho muito bonito essa história de Santa Rita de Cássia, né? Que ela possa encorajar mesmo tantas mulheres que precisam dessa coragem, dessa fé viva, muitas que já estão sem acreditar em algo novo que Deus pode fazer, né? Eu acho que quando a gente pensa em Santa Rita, a gente logo pensa em casal, né? Em casamento, porque eu nem sou casada, mas eu penso já nisso, sabe? Porque quando a gente Alô, vê tudo que Gustavo! ela passou, o sofrimento que ela passou, sabe? A gente já pensa nisso. Então, que as pessoas que precisam, né, desse empurrãozinho, dessa força que elas possam encontrar nessa intercessão de Santa Rita e acreditar que ela pode muito, né? Não é à toa que ela é a santa das causas impossíveis, que ela pode interceder muito a Deus por cada um de nós, não é isso? Sim, e sempre deixar claro que o santo é o intermediador, né? É Deus que faz. Sim, Então, com ele, certeza. ele é o nosso amigo que leva o nosso pedido, que vai nos aproximar de Deus. E para quem acha assim, né? Ah, então é só os santos lá da época de Roma, do Império Romano ou qualquer outra época, a gente pode pegar aqui, né, no nosso solo brasileiro, Santa Irmã Dulce, que há pouco foi canonizada, né? Tem gente que acho que ela morreu em 92, eu acho, se não me engano. Eu não Tipo, lembro. não lembro, mas assim, muita gente viva que tá viva aqui estava com ela ali. Então, uma obra de caridade, de doação. A história dela começou num galinheiro também, acolhendo doentes, moradores de rua. E aí você fala, ah, é uma obra social. Olha o que uma obra social fez na vida de uma mulher, se tornou santa. Então, assim, é nos pequenos detalhes da sua vida que você vai buscar a santidade. Tem um testemunho lindo que eu amo, que é de Chiara Corbello Petrillo. Não sei se você conhece ela. Ela está Não. em processo de beatificação. Mas, Carol, Deus do céu, você tem que ler a história dessa mulher. Você fala assim, não, eu não passo nada, Jesus. Eu sei que eu não passo nada. Porque ela morreu também em 2012. Então, assim, 7 anos atrás, ela tinha 30 anos, 20, menos de 30 anos ela tinha, morreu por causa de um câncer. Mas, assim, antes do câncer, ela oferece vários sacrifícios a Deus também, com perda de filhos. E você fala assim, na hora que ela perde um filho, né? Que é natural você viver o luto, é natural você ficar, meu Deus. Ela assim, ok, Senhor, se é isso que você quer, eu também quero, e segue em frente, né? E aí as pessoas com medo de tocar no que aconteceu, elas, calma, eu tô bem, eu vou. E é incrível, é incrível. E o que eu quero dizer é assim, é uma menina que se você procurar no Google, Chiara Corbello Petrillo, você vai encontrar fotos dela de calça jeans, de bota, de casaquinho. Ela, coincidentemente, é da Itália, mas assim, é uma coincidência de fatos nesse momento.
mas para mostrar que é o seu dia a dia, né? Do jeito que eu tô aqui agora, de casaco, a Carol aí, super maquiada, com os cabelos da transição capilar dela. Tudo isso faz parte de uma vida de santidade, né? Sim. Vamos errar? Vamos e muito. Eles erraram? Com certeza, porque perfeito é só Deus. Sim. Mas a vontade de seguir a Deus, de focar lá no céu, né? O foco é o céu. Você tem que ter essa meta, né? Então, você é batizado, você busca a Deus, você segue os mandamentos, já é um grande passo. Eu erro? Nossa Senhora, demais. E graças a Deus, a nossa igreja tem, né, o sacramento da confissão, né, você pode se reconciliar, caiu de novo, se reconcilia de novo e vai, rumo ao céu. Quanto mais Deus vê a sua luta, quanto mais Deus vê a sua perseverança, mais chance você tem de chegar lá. Não é uma competição, né? Eu fiz um aprofundamento aqui recente não, mentira, eu estava grávida da Tereza, tá? Mas é num lugar aqui perto, que é uma obra chama Obra dos Santos Anjos, né? Eles têm muito vínculo com os anjos da guarda, né? Assim, a ligação, né, E aí, eles falam que a missão do anjo da guarda é nos ajudar a alcançar o céu. Então, o meu anjo da guarda, ele tem essa missão. E aí eu perguntei, como eu estava grávida, eu falei, e a fundadora dessa ordem, né, não sei se é a fundadora, mas uma das responsáveis, ela tem esse dom de visualizar, né? Ela já viu anjos, os anjos da guarda. Eu perguntei, quando a mulher está grávida, o bebê já tem o anjo? Travou um pouquinho. Fui eu que travei? Foi. Travou, Eu mas achei que voltou. era você. Eu falei, a Carol travou. Mas é porque eu tô falando do anjo da guarda. Aí ele é forte, né? E o mal não pega. Mas enfim, aí o anjo da guarda, ele sempre. Ela diz que quando vê a mulher grávida, ela já enxergou dois anjos, né? Então, quer dizer, um do bebê. Só que o anjo da guarda, aí ficou uma notícia muito importante para todos, né? Diz que ele só assume verdadeira missão dele de te. Agora travou de novo. Travou. Eu acho que travou. Agora Eu acho tá. que eu vou sair e vou voltar. Gente, deixa eu colocar ela rapidinho, tá bom? Novamente aqui. Aí. É ótimo, porque eu saí e continuei me vendo. Foi uma coisa bem incrível. Mas... E aí, só para eu concluir, então, o anjo da guarda, ele assume verdadeiramente a missão dele no dia do seu batismo, quando é a confirmação de que você é filho de Deus. Então, a partir daquilo, ele tem a missão de te ajudar, né? A sua responsabilidade, mas ele está ali para te ajudar. E aí ele diz que os anjos da guarda das pessoas que não, né, que estão no inferno, eles vivem uma tristeza profunda eterna. Eles vão, mas eles vivem uma tristeza profunda. Então, coloca na sua cabeça, né, que essa meta aí, né, de santidade não é... Eu ainda falo assim, eu preciso honrar meu anjo da guarda, eu preciso alcançar o céu, né? E não só por ele, por mim. Mas imagina, a cada passo que eu dou, se ele vê que... Sabe aquela coisa que às vezes acontece que você fala, meu Deus, como que eu me livrei disso? Assim, de uma hora para outra? É o anjo da guarda. Não tenho dúvida disso, de que existe essa intervenção do anjo da guarda em muitos momentos da nossa vida para nos alcançar. Até aquela mudança de ideia que você teve de um negócio que ia dar ruim total. Tá aí, sabe? Deus não criou as coisas à toa. Existe um exército, né? São Miguel Arcanjo, o rei de todos, o rei não, mas o príncipe ali da milícia celeste, né? Isso faz parte do plano de Deus para nos salvar, né? Deus podia ser muito simples, né? Ele falar assim, César, você quer ou não? Aí eu vou falar, quero, né? Ele deu o livre-arbítrio da gente viver, mas justamente para isso, para a gente, em cada passo, em cada situação, saber, isso aqui vai me levar para o céu, então eu vou aqui. Tem vezes que a gente até escolhe errado, arrepende, e aí talvez volte até mais forte, mas o importante é saber que a meta é o céu. Então, em tudo que você for
agir, pensar, lembre assim, isso aqui vai me tornar santo, né? E de calça jeans, de casaco, de cabelos cacheadinhos. E é isso que a gente tem que pensar, né? Que a santidade é possível, não é uma coisa do passado. O passado é achar que Deus não existe, de que Deus não quer a nossa santidade e fazer a diferença em cada passo que a gente dá, né? Verdade, César. E quando você fala dessa santidade, eu fiz até a primeira live que eu fiz para dar entrada a todas essas sobre os santos. Eu fiz com meu pai sobre vida de santidade, catolicismo, sabe? Tudo isso para a pessoa entender antes da gente falar sobre santos, né? E algo que a gente focou muito foi nessa questão de, nossa, gente, nós somos chamados. A nossa primeira vocação é de ser santo, sabe? Não é para quem só está dentro da igreja. Não, é para você também, para todos nós. É sem excluir ninguém. Deus nos chama a essa santidade. E por isso que nós estamos tendo esse contato maior com todos esses santos, né? E precisamos cada vez mais ter, porque, como eu falei, é uma porta de entrada. Não é algo que a gente está ali colocando eles acima de Deus, não, né? É diferente. É um ícone. A gente idolatria uma coisa, agora ícone é olhar para aquilo e dizer, nossa, isso me leva para o caminho certo. Olha o que ele passou, nossa, isso é um exemplo para mim, sabe? E é importante a gente ter esse pensamento, né? De pensar assim, não, isso não é idolatria, eu não estou colocando eles acima de Deus, né? Mas eles são exemplos para mim, para minha vida de santidade, assim como essa Kiara, né, o nome dela, de calça jeans, né, que vem muito da nossa realidade, eu acredito, né? Calça jeans mesmo, jovem. Então nós precisamos acreditar nessa santidade, sabe? Precisamos ter como objetivo na nossa vida. Às vezes as pessoas, sei lá, o mundo que a gente vive tá tão meio assim que eu acho que as pessoas nem ligam para isso, né? Não sei. Mas tem muita gente que é assim, não se importa com esse negócio de ser santo, santidade. Não, não é pra mim, sabe? Só acha que é para as pessoas que são coroinhas, os padres, as freiras, sabe? E não, é pra mim sim. É pra mim que faço faculdade. É pra mim que eu falo de cabelo, como você diz, de maquiagem aqui. É pra mim. Foi feito pra mim. É pra Ceci também, que fala de tudo e que faz a gente rir muito também, né? Foi feito para cada um de nós. Então, é sem excluir ninguém, né, Ceci? E é muito importante, tipo, quem tá aqui, né, muito, hoje eu acho que existe muito o flex, né? Tipo assim, esse aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo da igreja, isso aqui eu faço, esse aqui eu não faço. Primeiro é uma hipocrisia, né? Porque eu costumo comparar, né? Não com a mesma proporção, assim, mas só eu gosto muito de trazer exemplos para as pessoas, né? Se eu quero me associar a um clube, né? Eu vou lá, pego o papel, olha, você tem que fazer isso, assinar isso. As regras do clube são: você não pode entrar na piscina sem tomar ducha, no banheiro feminino só pode entrar criança. Existem as regras daquele clube. Se eu não concordar com aquelas regras, infelizmente eu não posso fazer parte daquele clube. Então, né, de alguma forma, a igreja é isso, né? As regras da nossa igreja, né, que são os mandamentos da igreja, eles não são imposição para o mal, né? Existe um propósito em cada coisa, né? O que eu acho que talvez pegue mais ali, né? Porque, assim, não matarás, ótimo, eu não tenho intenção nenhuma de matar alguém, né? O pecar contra pai e mãe, ok, também, né? Existem os níveis ali que você possa considerar isso, mas tranquilo. Aí vem o da castidade. Castidade, não. Não, gente, namorado, você tá no passado. Você tem que se atualizar, tem que ser moderno. O que é isso? Não, você nunca dormiu com seu namorado? O que é isso? Tá doida? Não. Você não toma nenhum método contraceptivo? Você tá ficando doido. O método contraceptivo já vai no não matarás. Então, assim, cada pessoa tem que colocar a cabeça no lugar, escrever e saber que seguir as regras da igreja, se você é católico, apostólico, romano, você tem que obedecer e cumprir, né? Faz parte da sua busca de santidade.
Obediência, né? Obediência, exatamente. Santa Rita tá aí para mostrar a obediência dela. Obedeceu. Primeiro, eu acho que ela, antes de obedecer a Deus, pode-se dizer que ela obedeceu aos pais dela, né? De não querer fazer algo que era da vontade dela, mas ok, meus pais estão pedindo. Honrou pai e mãe ali também. Já foi, né? Mais Verdade. uma coisa. Então, obedecer é fundamental para a busca de santidade. Vai cair com certeza. Vai vacilar com certeza. Mas o importante é falar: opa, vamos recomeçar, vamos de novo, porque minha meta tá lá. Você sobe 2 degraus, cai um, mas você já tá na subida. Então, o lugar, né? O andar lá do alto tá mais perto. Então, caiu 2, caiu 3, mas você já subiu 10. Então, né? Aquela coisa do copo vazio, copo cheio. Vai, vem o copo cheio e vai subindo, continua a subida. É exatamente isso, gente. Que nós possamos, através dessa live aqui, né, expandir ainda mais a nossa mente para esse entendimento de santidade, né? Tem uma frase que eu vi hoje, que eu até eu fiz um postzinho no Instagram antes da live começar, que é de Santa Rita, que ela diz assim, ó: nunca é tarde demais para mudar a direção da sua vida. Sempre haverá uma nova rota ou uma nova chance de recomeço. Então, eu achei que essa frase se encaixou perfeitamente, sabe por quê? Porque quantas pessoas que, sei lá, às vezes tá aqui na live, né, e tem esse desejo, mas não sabe nem como fazer, não sabe, né? Então, eu e a Cécia, falo por nós duas, Cécia, estamos aqui para dizer para você que dá tempo sim, sabe? Enquanto você estiver respirando, há tempo de mudar de vida. Veja o exemplo do marido de Santa Rita, né? Viveu tantas coisas loucas na vida dele, mas antes de morrer, ele se converteu. Então, que você possa ter esse exemplo aí do marido dela, para que você pense também. Às vezes a pessoa está tão desacreditada já de si, né? Nem acredita mais. Não, eu não tenho mais jeito, não. Então, não. Você tem jeito, sim. Para você tem jeito. Veja a história de Santo Agostinho. O quanto que ele enrolou a Deus, né? Deus falando com ele, falando, e ele, calma aí, Jesus, calma aí. Então, assim, eu acredito que nunca é tarde, tá? Coloque isso dentro do seu coração hoje. Não é tarde. Hoje eu preciso mudar de vida. Tem algo que precisa mudar dentro do seu coração? Tem algum mandamento que você não tá conseguindo? Pede forças a Jesus. Jesus, ele nos dá força, sabe? A nossa força vem dele. Padre Paulo Ricardo falou algo que eu vi ontem, quando eu estava lendo mais sobre Santo Agostinho. Eu assisti um vídeo que ele diz bem assim: você acha que os santos, eles tiveram todas essas forças? Não! A força que nem eles tiveram, nem a gente tem, vem de Jesus. É ele que nos dá, sabe? Então, assim como ele deu a esses santos para um dia serem santos, é a mesma força que ele vem nos dar hoje. Agora, a gente precisa também se mover, né? Dizer, ai, Senhor, tô sem força. E ficar, ai, sem força. Não. É preciso tomar uma direção na vida, né? Tomar uma decisão de dizer, não, por hoje não, né? Por hoje eu não vou mais pegar isso aí, tá vendo? Lembrar aí disso sempre, né? Hoje eu vou dizer não ao pecado, hoje eu vou dizer a isso que me tira da presença de Deus. Porque quando você diz, hoje eu não vou fazer isso, hoje eu não vou fazer aquilo, você se aproxima cada vez mais de Deus e você tá dando passos mais longe para essas coisas do pecado, né? E como você falou, caiu, não tem problema, é normal. Eu caio, você cai, todos nós caímos, entendeu? Mas o importante é que a gente tem que se levantar e não ficar lá no chão. Nem lá se lamentando, nem achando que pronto, acabou tudo. Não, há tempo, né? E confiar muito na misericórdia de Deus, né? Eu vi uma live do Padre Alexandre que ele falava assim, né? Que muitas pessoas confessam muitas vezes o mesmo pecado. E não porque ela pecou de novo, mas porque ela ainda não aceitou que Deus perdoou. Então, confiar mesmo. Deus é misericórdia. E aí também trago, né? Um outro ensinamento assim, apesar de ser misericórdia, não brinque com a misericórdia de Deus, né? Não fala assim, eu vou fazer isso e Deus vai me perdoar. Não. Se você caiu porque não teve jeito, caiu, errei, confie na misericórdia, mas não vai na intenção de, tipo, eu vou fazer porque ele vai me perdoar, porque isso é brincar, né, com a misericórdia de Deus. Então é muito importante e saber que Deus também está torcendo para o seu caminho de santidade, né? Ele não quer, não é um desafio, uma luta, você contra ele. O que acontece é que ele nos deu o livre-arbítrio. Então, ele quer que você escolha o caminho
que ele sonhou para você, né? E é bom quando a gente sonha aquilo que Deus sonhou. Tem gente que vê claramente o que Deus sonhou, mas escolhe o lado errado, assim, não errado, mas o que ele quer. E talvez vai ser o fim da picada. Vai quebrar a cara, né, futuramente. É. E César falou de misericórdia, gente. E amanhã nós iremos falar sobre Santa Faustina. E tem tudo a que ver, legal. né? Então, para fechar, vai ser ela, Santa Faustina, amanhã, 8 horas. Se vocês quiserem acompanhar também. A minha Helena chama Helena por causa dela. Ei, acredita que eu não sabia disso, mas eu soube no dia que você fez uma postagem falando isso. Não foi uma foto de Helena e dizendo algo sobre... Foi. Aí eu não sabia, eu fiz, caramba, Helena era Santa Faustina. É porque existem muitas congregações que, de certa forma, obrigam que usem outro nome, né? Como se fosse uma vida nova ali. E aí, até na época eu falei, vai ser uma homenagem para ela. Aí meu amigo falou, você vai pôr o nome de Faustina? Nada contra as Faustinas que estiverem aí. Até minha mãe sempre almoça no restaurante Dona Faustina, vou mandar um abraço. Mas é bonito, né? E foi assim, era um nome que tinha bem forte no meu coração, e aí Deus foi confirmando, né? Até fiz um vídeo lá no meu canal para quem tiver interesse depois falando sobre isso. E Deus também, é o que eu sempre digo no final das minhas lives, né? Deus se manifesta nos detalhes. E naquele dia eu tive confirmação total de que se eu tivesse uma outra filha, seria Helena. Não estava nem grávida, mas eu sabia que se eu tivesse outra menina, ia ser Helena. Que linda. E é isso, Ceci, estamos chegando ao fim já, né? Eu quero salvar essa live para deixar guardada lá no meu IGTV, vai ficar lá até quando Deus quiser. E assim, gente, se vocês quiserem enviar para alguém, assim que terminar, alguém que, sei lá, gosta de Santa Rita ou precisa ouvir tudo isso que a gente falou, quando eu postar, vocês enviam, tá bom? Tem sobre outro santo, nós falamos sobre Santa Terezinha, Santo Agostinho, São João Paulo II, falamos sobre Santa Edith Stein também, que foi top, muito, eu nem conhecia essa santa, olha, você tem noção, é bem legal esse negócio que santos que eu nem conheço, a gente acaba conhecendo, então assim, assistam, tá? Os IGTVs foram feitos com muito carinho, muito amor. E eu tenho certeza que vai ajudar vocês aí nessa caminhada para a santidade. E é isso. Ceci, muito obrigada mais uma vez. Que Deus abençoe você, toda a sua família. Que você continue aí nessa luta pelo céu, né? Todos nós. Amém. E que você continue aí brilhando, fazendo a gente se rir, né? Com suas alegrias aí. Ele tá aqui ainda, mas não tô sabendo pegar ele. Enfim, olha que bonito. Aqui, ó. Achei. Que onda. Ô, Carol, mas eu que agradeço. Foi um grande prazer. Me passa o seu shampoo depois. Sua mãe que veio me perguntar. Sua mãe é uma fofa. Ela veio me perguntar algumas dicas, né, de cabelo cacheado, que ela achou tão lindo o meu cabelo. A minha mãe ficou encantada com você. Ela é uma fofa. A minha mãe também, né? Sempre teve cachinhos, aí fez, né, o alisamento e voltou. Mas assim, ela ficou muito mais jovem, muito mais linda com os cachinhos novamente. Então agora tem que cuidar deles. Verdade. E eu também puxei ela, você pode ver, olha. Esse aqui é o cabelo do meu pai. Meu pai tinha cabelo liso, né? E o meu dá uma ondulada aqui assim, mas aí misturou um pouquinho da minha mãe, um pouquinho do meu pai. Bastante. Verdade. E é isso aí, gente. Muito obrigada pela participação. Mais uma vez, obrigada, Ceci. Que Deus abençoe. Que Nossa Senhora interceda sempre por você, né? Amém. E Santa Rita também. Amém. Para você também, tudo de bom aí. Segue firme na sua missão também. Obrigada, Ceci. Amém. Um beijo, gente. Boa noite. Um beijo. Tchau, tchau. Deus abençoe. Amém.